Fala galera, beleza? Vinícius aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre um acidente que chocou o Brasil. Uma jovem de 21 anos perdeu a vida durante uma atividade de ramp jump após ser lançada numa ponte sem estar presa numa corda de segurança. Uma tragédia que, à primeira vista, parece ter sido causada por um simples esquecimento. Mas quando a gente analisa mais profundamente, percebemos que algo muito maior está ligado. Acidentes graves desse modelo raramente acontecem por um único erro. Eles normalmente são resultados de uma sequência de falhas, de processos, de tomada de decisão, de comunicação, liderança, disciplina operacional, e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Segundo informações divulgadas pela polícia e pela imprensa, a vítima foi lançada da plataforma sem estar conectada ao sistema de segurança. A corda que deveria proteger ela sequer estava presa ao equipamento. E após o acidente, os responsáveis afirmaram que não sabiam quem deveria ter realizado a checagem final ou quem deveria ter conferido a conexão antes do salto. Aqui sempre surge uma grande lição. Quando ninguém sabe quem é o responsável, isso significa que o processo já está quebrado antes mesmo dele iniciar. Uma primeira grande falha: responsabilidade mal definida. Em qualquer operação crítica existe uma regra simples. Uma tarefa importante precisa de um dono, não de um grupo, não de uma pessoa, não é de todo mundo, não é de qualquer um que chegar a fazer. Ela é de uma única pessoa. Quando a responsabilidade de todos, na prática, ela não é de ninguém. E se ninguém consegue responder quem autorizou esse salto, existe uma falha estrutural no processo. Segunda falha, ausência de checklist. Na minha avaliação, se você olhar para aviação, para medicina, para usinas, para indústrias, em plataformas de petróleo, em qualquer empresa de alta ou baixa complexidade, existe uma coisa comum chamada checklist. Os seres humanos falham, pessoas esquecem, pessoas se distraem, pessoas ficam cansadas. E o checklist ele existe justamente para impedir que um desses esquecimentos se transforme em uma tragédia. E a pergunta é: existia um checklist formal? Alguém validou item por item? Ou tudo dependia da memória e da experiência dos operadores? Eu identifico também uma terceira falha: ausência de dupla conferência. Em uma das informações divulgadas após o acidente é que o procedimento envolvia uma pessoa montar a corda, a estrutura, e outra conferir. E aqui está uma regra de ouro de segurança: itens críticos que envolvem a vida, elas nunca devem depender apenas de uma verificação. Em uma operação de alto risco, existe um conceito de dupla checagem ou tripla checagem. Uma pessoa executa, a outra pessoa valida e talvez uma terceira pessoa pode verificar. E nenhuma atividade começa sem essa confirmação. Se a dupla conferência tivesse sido executada corretamente, provavelmente esse acidente não teria acontecido. E aí eu quero chamar a atenção para um quarto item que eu identifiquei. Muitas tragédias acontecem depois que as pessoas estão muitos anos fazendo a mesma atividade. A rotina cria confiança e a confiança cria relaxamento. O relaxamento faz com que as pessoas pulem etapas. E quando alguém pula etapas numa atividade de alto risco, a margem para o erro aparece. O perigo não está quando você está atento. O perigo aparece para você quando você acredita que não precisa mais estar atento. Quinta falha identificada é uma cultura de segurança falha. Em empresas maduras existe uma regra: qualquer pessoa pode interromper operações sem medo, sem constrangimento, sem punição. Se alguém perceber algo estranho em uma atividade, para ela imediatamente. Imagine se alguém tivesse dito: peraí, vamos conferir mais uma vez. O salto talvez atrasaria 30 segundos, mas a vida seria salva. Uma cultura forte de segurança sempre prioriza a verificação acima da velocidade. E eu quero trazer lições com esse vídeo para qualquer empresa, qualquer segmento, né? Para a sua vida pessoal. Talvez você pense: mas eu não trabalho com esportes radicais, eu não faço esportes radicais. Não importa. Esse mesmo erro acontece todos os dias em muitas empresas Brasil afora. Quando o caminhão sai sem conferência, quando uma nota fiscal é emitida sem revisão, quando você viaja sem fazer revisão no seu carro, quando o pagamento é aprovado sem uma validação, quando uma contratação é assinada sem leitura, sem verificação do contrato, quando alguém assume e outra pessoa verificou, o mecanismo é exatamente o mesmo. A diferença é
que apenas o tamanho da consequência. Algumas é prejuízo financeiro, outras prejudica a vida, a saúde. E a maior lição que essa tragédia pode nos ensinar, e claro, a gente não precisaria da tragédia para aprender com isso. A gente poderia usar outras situações mais simples, mas aconteceu. Elas são construídas. Esse tipo de situação, elas são construídas por pequenas falhas, por atalhos, por distrações, por omissões, por decisões tomadas erradas, por lideranças desatentas, despreparadas, até que um dia tudo isso se alinha e o pior acontece. Liderar não é só um nome bonito. Liderar é inspirar pessoas. É construir processo que protege as pessoas. Quando o processo falha, a consequência não cai sobre o procedimento, ela cai sobre vidas, sobre pessoas, sobre famílias. E é exatamente por isso que a segurança, a disciplina e a responsabilidade nunca pode ser opcional, tem que ser um valor, tem que estar no nosso DNA. E aí eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o like aqui embaixo. O seu like é importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja recomendado sobre outros assuntos relacionados à liderança, à gestão que eu vou trazer no canal. E deixa no comentário se já aconteceu com você, se alguém já burlou a segurança, se a segurança já ficou em segundo plano, se ela já foi deixada de lado para que o resultado seja atingido. Se você já presenciou isso, como que foi, para gerar um debate bacana. E é isso, pessoal. Tenha o valor segurança dentro de vocês, que ele seja um valor de verdade, que ele não esteja só na lista de prioridade. Eu costumo dizer que se você trata a segurança em primeiro lugar, você está tratando ela como uma lista de prioridade. E na hora da pressão, a sua prioridade ela pode mudar. E aí você pode acabar colocando a segurança em segundo lugar. Trate isso como um valor. Coloque isso no seu DNA. Tenha você como segurança na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, com os seus colegas, com os seus amigos. Que isso seja prioridade. Forte abraço. Sintam-se aquecidos pelo meu abraço aí. E até mais. Tchau.